Ezequiel 35 contém uma segunda profecia contra Edom, um povo que representava a hostilidade que Israel enfrentava de outras nações. Esta profecia é dividida em 3 partes e condena a atitude de Edom contra Israel. A primeira seção, do versículo de 1 a 4, anuncia a destruição de Edom e sua terra. A segunda seção, do versículo de 5 a 9, explica o motivo do juízo, que é a inimizade de Edom contra Israel, e revela que ela sofrerá a mesma destruição que desejou contra Israel. A terceira seção, do versículo de 10 ao 15, condena a ambição de Edom pela posse da terra prometida por Deus a Judá e Israel, e afirma que sua destruição será proporcional ao seu pecado. Essa profecia é uma lição para todas as nações que serão julgadas pela sua atitude em relação a Israel. Deus volta o seu rosto contra o Monte Seir, que representa os inimigos do povo de Deus. O Senhor promete que até o fim todos eles serão derrotados e nós, seu povo, teremos descanso. Como é bom esperar nas promessas de Deus. É sobre isso que vamos refletir no estudo de Ezequiel 35. Então, se inscreva no canal e ative todas as notificações para que você não perca nenhuma parte dessa série e fique comigo até o final, porque há uma palavra de Deus para você. Ezequiel capítulo 35 pode ser dividido em 4 partes que vão do versículo 1 ao versículo 15. Lembrando que eu não vou ler todos os versículos deste capítulo para que o estudo não fique muito extenso, mas se você quiser ter acesso a um estudo mais detalhado, é só acessar o jesuseabiblia.com. Na barra de pesquisa coloca Ezequiel 35 e você vai ter acesso a um estudo mais detalhado e inclusive vai poder acessar esse mapa mental que eu estou usando aqui, ok? Então vamos lá. A introdução do capítulo está nos versículos 1 e 2 e diz o seguinte, o texto sagrado: Filho do homem, vire o rosto contra o Monte Seir e profetize contra ele. Algumas coisas importantes que nós precisamos saber sobre este trecho e sobre esse capítulo. E antes de avançar para o capítulo, é muito importante que nós saibamos quem é Edom. Edom é o povo descendente de Esaú, irmão de Jacó. Formou uma nação conhecida como Edom ou os Edomitas. Edom estava localizada ao sul de Israel, nas montanhas de Seir, por isso profetize contra Seir. Ao longo da história, Edom mostrou hostilidade e inimizade para com Israel desde os dias de Jacó e Esaú até o período em que Ezequiel profetizava. Nesse contexto específico, Edom é apresentada como um exemplo das nações que se opõem a Israel e como alvo do juízo divino por causa de sua hostilidade e cumplicidade na destruição de Israel. Então, por causa disso, o Senhor Deus agora vai emitir juízo contra Edom. É muito importante que no estudo dessas profecias nós saibamos quem é Edom. E muitas vezes Edom é mencionado na igreja ou na escola bíblica e muitas vezes nós não sabemos quem é, ou mesmo na leitura devocional, e agora você sabe, são os descendentes de Esaú. Sabendo disso, tendo isso em mente, vamos continuar. O anúncio da profecia contra Edom. O capítulo começa com a instrução para que Ezequiel vire seu rosto contra o Monte Seir, representando Edom, e profetize contra ele. Isso indica que a mensagem é direcionada especificamente para esse povo e traz um anúncio de juízo iminente, ou seja, não demoraria muito para que a profecia se cumprisse. Segundo, a oposição e hostilidade de Edom contra Israel. A profecia contra Edom é fundamentada na hostilidade duradoura que o povo de Edom manteve em relação a Israel. Desde os tempos de Jacó e Esaú, Edom demonstrou uma inimizade constante contra seu irmão, o povo de Israel. Essa hostilidade culminou no apoio a Edom, a Babilônia, na destruição de Jerusalém. E terceiro, a resposta divina ao pecado de Edom. Deus declara que ele está contra Edom e agirá contra eles por causa de sua hostilidade e participação na destruição de Israel. Essa resposta divina revela o caráter justo de Deus e sua disposição de intervir em nome do seu povo quando confrontado com a maldade e a oposição. O texto continua e na segunda parte, mais uma vez, nós vemos julgamento sobre Edom. Primeiro nós vimos quem é Edom e por que Deus ia julgá-lo, e agora nós vamos ver como esse julgamento vai acontecer, dos versículos de 3 a 9. Veja o que diz o versículo 6. Por isso, tão certo como eu vivo, declara o soberano Senhor, tratarei você conforme sua raiva e o seu ciúme, que você usou contra eles em seu ódio, e me tornarei conhecido entre eles quando o julgar. O que nós precisamos saber sobre essa sessão? Primeiro, a culpa de Edom por sua inimizade e colaboração na destruição de Israel.
Ezequiel revela que Edom não apenas nutria uma hostilidade duradoura contra Israel, mas também colaborou ativamente na destruição do povo de Deus. Edom esperava lucrar com a queda de Israel e entregou os israelitas ao fio da espada. Segundo, a retribuição divina pelo derramamento de sangue. O texto destaca a retribuição divina em relação ao derramamento de sangue causado por Edom. Deus afirma que, assim como Edom não teve aversão ao derramamento de sangue, o sangue também perseguirá Edom. A punição é proporcional ao pecado cometido por eles. Terceiro, desolação e desamparo de Edom. Ezequiel profetiza que Edom será alvo de uma destruição total. Suas cidades se tornarão desoladas e inabitáveis e muitos serão mortos. A soberba e a maldade de Edom serão confrontadas com a justiça divina, resultando em sua própria desolação e desamparo. O texto continua e aqui na terceira parte nós lemos sobre a punição de Edom por sua ambição nos versículos de 10 a 15 e veja o que diz o versículo 11. Por isso, tão certo como eu vivo, declara o soberano Senhor, tratarei você conforme a sua raiva e o seu ciúme, de que você usou contra eles em seu ódio, e me tornarei conhecido entre eles quando eu o julgar. Mais uma vez o Senhor repete parte dessa profecia e o que nós precisamos saber em relação a essa sessão. Nessa parte, Ezequiel revela que Edom não apenas nutria inimizade contra Israel, mas também tinha ambição de possuir a terra que Deus prometera a Judá e Israel. Edom desejava tomar para si a herança que pertencia ao povo escolhido de Deus. Segundo, a fidelidade de Deus nas suas promessas e a ira contra a ambição de Edom. O profeta enfatiza que, embora Israel e Judá tenham passado por punição divina devido ao seu próprio pecado, Deus não abriu mão de suas promessas feitas a Abraão e seus descendentes. Edom, ao tentar usurpar a herança de Israel, despertou a ira de Deus e enfrentará as consequências. Terceiro, Ezequiel declara que Deus tratará Edom de acordo com a sua raiva, ciúme e ódio contra Israel. A punição será proporcional à gravidade do pecado. Edom colhe o que semeou ao se opor ao povo escolhido de Deus e ao tentar usurpar a sua promessa. Muitas vezes, muitas pessoas, inclusive cristãos, se preocupam. Não sei quem tem inveja de mim. Não sei quem me persegue. Se isso acontecer, se isso é de fato verdade, não se preocupe. Veja o que Deus está fazendo com Edom. Ele mesmo está julgando Edom, cuidando do seu povo. Então não mude o foco. A sua luta não é contra carne e sangue. Deixe Deus lutar suas batalhas espirituais e mantenha o foco em obedecer a Deus e a sua palavra, que é certo, ele vai agir em seu favor. O texto continua e na última parte nós lemos sobre lições teológicas e aplicação pessoal desse texto para a nossa própria vida, versículos de 13 a 15. O versículo 15 diz: como você se alegrou ao ver a terra de Israel tornar-se desolada, assim eu tratarei você. Desolado será o monte Seir, você, Edom, e todo o seu território. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Algumas coisas importantes que nós precisamos saber em relação a esse trecho é: a profecia contra Edom não se limita apenas a um povo específico, mas serve como exemplo para todas as nações que se opõem a Deus e ao seu povo. Edom é um lembrete das consequências do ódio, da ambição e a colaboração com a destruição do povo de Deus. Segundo, o julgamento das nações baseado em seu tratamento. A profecia nos mostra que Deus leva em conta a maneira como as nações tratam Israel. A postura em relação ao povo escolhido de Deus é um fator importante no julgamento divino. Isso nos leva a refletir sobre a importância de amar e apoiar o povo de Deus em nossas atitudes e ações. Então, o que esse texto me ensina? Cuidado ao falar mal do povo de Deus. Muitos cristãos ficam falando mal do pastor, seus líderes, falando mal da igreja. E muitas vezes ele está falando sobre erros que são cometidos. O que falta é a sabedoria. Você não pode, nem eu, ficar falando mal do povo de Deus para as pessoas que não conhecem a Deus. Isso é algo que irrita ao Senhor. Veja, Edom perseguiu Israel e Judá e trabalhou, contribuiu para o sofrimento do seu povo, e agora o Senhor Deus está aplicando juízo severo contra eles. O Senhor Jesus, em sua fala, em seu ensino, também nos adverte contra isso, para que nós tenhamos o cuidado de não fazer tropeçar nenhum pequenino. Então tenha muito cuidado, para que você não seja ponte de escândalo para quem não conhece a Jesus ainda. Cuidado para que o seu testemunho, a sua fala, o seu comportamento
não esteja distanciando pessoas do reino de Deus, porque isso será cobrado de você. Terceiro lugar, chamado ao arrependimento, reconciliação e busca pela paz. A profecia serve como um chamado ao arrependimento para todas as nações. Devemos reconhecer nossos pecados, buscar reconciliação com Deus e com aqueles a quem prejudicamos. Devemos trabalhar pela paz e pela justiça, seguindo o exemplo de Cristo. Precisamos, como povo de Deus, ter sabedoria. É claro, eu sei, eu já estou na igreja há mais de 20 anos. Eu sei que a igreja tem muitos problemas. Até porque na igreja estão pessoas. E onde tem pessoas, tem problemas. Porque nós somos pecadores, falhos, enfim. O que nós precisamos ter é a sabedoria, promover a união. Muitos cristãos que estão na igreja são mais promotores de discórdia, de contenda, de confusão do que de união. E nós precisamos lembrar, o apóstolo Paulo ensina isso muito aos Gálatas, sobre a questão do abrir mão do seu direito, muitas vezes, levar o fardo de cristãos que estão começando. Então existe toda uma cumplicidade, especialmente por parte dos mais experientes, para que o ambiente da igreja seja um ambiente agradável. Muitas pessoas reclamam da igreja, do ambiente da igreja, que não é um ambiente bom, digamos assim, é um ambiente de muita confusão, picuinha, enfim. Mas a minha pergunta é, como você tem contribuído para que esse ambiente melhore? Como você tem contribuído para que essa congregação seja sarada? É importante que você faça uma autoanálise, para que Deus possa usar a sua vida para de repente estar essa congregação confuseira e transformá-la em um ambiente familiar, em um ambiente de paz em que os irmãos tenham prazer em ter comunhão uns com os outros. Qual é a grande lição que eu aprendo em Ezequiel 35? Na minha opinião, a lição mais importante de Ezequiel 35 é que Deus não tolera inimizade contra seu povo e não permite que a injustiça e a maldade fiquem impunes. A profecia contra Edom nos lembra que aqueles que se opõem ao povo de Deus serão julgados e enfrentarão as consequências de suas ações. Isso nos desafia a examinar nossos próprios corações e atitudes em relação aos outros, especialmente aos seguidores de Deus, e a buscar a reconciliação, o amor e a justiça em nossas interações com eles. Além disso, a profecia aponta para o caráter fiel de Deus e sua fidelidade às suas promessas, destacando a importância de confiar nas promessas do Senhor e viver de acordo com a sua vontade, sabendo que Ele é o Senhor e justo em todas as suas ações. Uma das áreas que fez Edom pecar contra Deus e promover a destruição de Judá e Israel foi a ganância. Eles queriam lucrar com a ruína do povo de Deus. Infelizmente, muitos cristãos não têm saúde nessa área espiritual das suas vidas. Ou são gananciosos, ou são financeiramente desorganizados, muitas vezes por não conhecer os princípios bíblicos. E o Senhor Jesus ensinou e a palavra de Deus nos ensina para gerenciar bem as finanças à luz da palavra de Deus. Se você precisa de ajuda nesse sentido, eu acredito que o meu curso, Finanças Saudáveis à Luz da Bíblia, vai ser bênção na sua vida. Ele reúne praticamente todos os princípios bíblicos e podem levar você, qualquer pessoa, é exatamente o que eu faço na minha vida, que tenho feito, a ter finanças saudáveis à luz da palavra do Senhor Deus, a gerenciar seu dinheiro de forma que Deus seja glorificado. Se você quer mais informações sobre ele, é só você clicar no link que está na descrição ou no primeiro comentário fixado. Nos comentários você pode fazer seu pedido de oração, nós vamos orar com você e por você. E se você ficou comigo até aqui, escreva aí nos comentários: Deus que julga. Eu vou saber que você ficou comigo até o final. Eu oro para que Deus abençoe a sua vida e até a próxima.